E estamos de volta hoje recebendo Grace Leite, empresária, que tem dividido conosco muito conhecimento. Se você perdeu o primeiro bloco, não perca esse, viu? Vamos continuar aqui. Grace, você compartilhou conosco sobre empreendimentos que você tem feito recentes. Isso me chama muita atenção porque, gente, estamos ainda em pandemia e mesmo assim você está empreendendo. Me conta mais sobre isso. Bom, tem sido desafiador, empreender em meio à pandemia. Mas eu sempre tive uma frase comigo, que nas grandes dificuldades é que também acontecem os grandes crescimentos. Então, assim, todo crescimento ele te exige às vezes um pouco de dor. Então, o mercado ele também nos trouxe oportunidades, trouxe dificuldades, mas também nos trouxe oportunidades. E é por isso que eu não parei, eu abri mais uma filial da Moda Show durante a pandemia. Ela está com poucos meses no núcleo da Cidade Nova. E agora em setembro nós vamos inaugurar a Estúdio Harmony, que está simplesmente incrível, é um projeto maravilhoso. E muito diverso, porque você já atua no fast food, moda e agora estética. Como foi isso? Bom, eu sempre, uma das coisas que sempre me motivou a empreender era poder trazer o novo, o diferente para a nossa cidade. Então, foi assim com a Subway. Quando eu vi a Subway pela primeira vez, que eu comi o sanduíche da Subway pela primeira vez, eu quis trazer para a nossa cidade. Eu falei, como assim que a nossa cidade não tem acesso a isso? Tanto que eu fui uma das primeiras grandes marcas nacionais a estar aqui na cidade. E eu quis trazer isso para poder realmente presentear a nossa população, para que possa ter acesso a isso. E a Estúdio Harmony não é diferente. Nós sabemos que um dos grandes mercados que cresce é o mercado de estética, ele cresce 2 dígitos por ano. Só que isso ele não está sendo acessível à população. Então, o que eu trouxe com a Estúdio Harmony? É democratizar a beleza. Então, nós vamos trazer acesso à beleza. Nós vamos ter um clube de assinaturas, onde você vai pagar um valor ali de um Netflix, de valor de uma pizza por mês, e você vai ter acesso a um ano de beleza, a um ano que você vai ter de cuidados, porque para a mulher é muito importante você ter esse autocuidado, tá com a autoestima muito boa. Como a gente falou ali, de ter dificuldade, às vezes, de aparecer nas redes sociais, porque tem vergonha, porque sente culpa, ou medo do julgamento. Então, eu quero trazer esse resgate também da autoestima. Então, a Estúdio Harmony, ela vem muito de encontro à nossa missão. Então, o nosso grupo é um grupo que tem essa missão de democratizar. Nós democratizamos a moda, com a Moda Show, ficou até repetitivo, mas é isso. Nós trazemos uma moda com preço justo e acessível. A Subway, nós democratizamos o sabor, o saudável, trazer um lanche saudável para as pessoas. E com a Estúdio Harmony, nós estamos buscando democratizar a beleza. Gente, que incrível. E olha, eu já quero saber dessa assinatura. Já pensou, gente? Ficar mais bonita pagando aí o valor de uma Netflix? Realmente é um projeto incrível e muito diferente. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Como você consegue... Porque assim, eu já ouvi muito e é muito comum as pessoas falarem que você só pode abrir um negócio que você tenha domínio em fazê-lo, eu acredito que é uma mentalidade que com toda certeza você já ouviu também. Como você faz? Você faz um estudo sobre aquele segmento? Como é que você consegue gerir algo que você não é o profissional que vai ali executar o serviço? Em todo mercado, a gente tem que buscar inovar, E muitas vezes as pessoas ficam presas porque elas acreditam que inovação é algo grandioso, algo que ainda não foi inventado e ficam ali tentando inventar a roda. E não é exatamente isso. Então, inovar é muitas vezes você fazer diferente dentro daquele mercado que já existe. Então, quando eu trouxe Subway, por exemplo, para a cidade, já existia um mercado de lanches, já existia a demanda. O que eu trouxe? Eu trouxe algo diferente que a cidade ainda não tinha. Por isso foi um sucesso. Com a Estúdio Harmony é a mesma coisa, Óbvio que eu estudei o mercado, já tem 2 anos que eu estudo o mercado de estética. É um mercado, como eu falei, é um dos mercados que mais cresce. Então, ele cresce aí 2 dígitos por ano. E então, fazendo esse estudo, eu procurei trazer de uma forma diferente, Diferente do que tem aí no mercado, onde os procedimentos são caros, onde são inacessíveis, onde só a classe A e B tem acesso. Então, eu procurei trazer eu inovei trazendo essa democratização. E quando você vai implantar um negócio, é super importante que você tenha esse conhecimento. Falando da parte técnica, que eu não sei se foi a isso que a sua pergunta também se referiu,
A Estúdio Harmony, ela é uma sociedade, né? Como eu falei, minha, do meu filho e da minha irmã. Minha irmã, ela já atua nesse mercado, então o conhecimento técnico ela tem. Mas como eu falei também lá no início, todo negócio, inclusive vendas, muitas vezes as pessoas se preocupam muito em vender. Mas vender também é gerir, né? Você está gerindo números, você está gerindo informações. Então, o segredo de qualquer negócio é ter uma boa gestão. Sim. E o que você diria a uma pessoa que... Porque, assim, com a pandemia, nós acabamos assistindo um cenário onde algumas pessoas conseguem fazer, literalmente, um jogo onde conseguiram lucrar muito em meio à pandemia. E aí, o que você diria àquele empresário que está um pouquinho desmotivado, porque isso não aconteceu nele, na verdade, o que ele viu ainda é uma crise muito alta, né? O que você diria a esse empresário que está desmotivado? Olha, o que eu posso dizer é que o sucesso ou o fracasso, ele começa na nossa mente. Então, se nós acreditarmos que nós vamos ter sucesso, nós vamos fazer tudo para alcançar esse sucesso. Então, quando eu penso algo, eu acredito naquilo, eu tenho uma ação, eu faço um movimento em relação a isso. É óbvio que às vezes a pessoa pode não ter conhecimento, ela pode não estar fazendo gestão do negócio e o problema mora aí. Mas muitas vezes o problema também, a trava está na mentalidade dela. Por que eu falo isso? Eu própria, no começo da pandemia, eu passei 15 dias paralisada. Eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente fechei os meus negócios, porque foi fechado por decreto. Me isolei completamente com a minha família, porque era algo assustador, que o mundo não sabia. Então, depois de 15 dias, eu respirei e falei, calma, respira e vamos seguir a vida ela tem que seguir. Então, é realmente você buscar sempre trabalhar a sua mentalidade, né? Voltar ela para que você possa ver, em meio às dificuldades, as oportunidades que você tem. Grace, me conta como funciona a questão da mentoria. Então, a mentoria eu não costumo fazer muito. Antes eu fazia individual, só que acaba que a minha hora acaba sendo muito cara, então não estava uma coisa acessível, né? E como eu falei, eu gosto de democratizar as coisas. Então, eu agora estou fazendo mentorias em grupo, né? Mentorias para mulheres, ou no mínimo, se de repente aparecer algum homem, só se ele vender produto para mulheres, né? Porque o que eu entendo realmente é de mulher. Então, a mentoria ela é em grupo, onde eu acompanho essas mentoradas, né? Faço todo um trabalho em todos os pilares da gestão. Nós falamos de pessoas, nós falamos de finanças, nós falamos de comportamento, de perfis, e marketing, vendas, Instagram, redes sociais, tráfego. Então, eu trago todo esse conhecimento para elas, eu trago essa visão macro da gestão do negócio e trago ferramentas para elas aplicarem nos negócios e no dia a dia delas. Grace, e como foi, depois de tanto tempo, voltar à maternidade, aquele início, né? Porque quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando, né? Quando temos filhos, eles vão crescendo e são fases muito diferentes umas das outras, né? Como é, depois de tanto tempo, voltar para a base da maternidade novamente? Eu sabia que ele ia me perguntar isso, eu estava pensando nisso. Foi um presente, foi um renovo, foi um sopro de vida na nossa família. Foi realmente algo assim extraordinário. Eu digo que foi um milagre. Então, porque o meu filho mais novo, ele já ia fazer 19 anos. E aí veio a Ayla, né, uma menina linda, que trouxe muita vida para a nossa casa. E o gostoso disso é que realmente, eu falo, em tudo você tem que tirar as coisas positivas, né? Ela nasceu ali em meio à pandemia. E uma das coisas que foi positivas foi justamente porque eu estou trabalhando muito em home office, então eu consigo, sei lá, ela está chorando, eu saio lá do escritório, vou dar atenção para ela, fico com ela. Então, a maturidade, quando eu fui mãe pela primeira vez, eu fui mãe muito jovem, eu tinha 20 anos. Então, embora eu tenha dado o meu melhor, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Então, hoje eu acredito que eu estou conseguindo aproveitar mais a maternidade, né? Até também, como eu falei, né? Em meio a essa dificuldade toda, eu estou tirando algo positivo, que é poder trabalhar em home office mais perto dela. Grace, o que você diria? Nós estamos falando aqui de empreendedorismo. O que você diria para aquelas mulheres que estão empreendendo e que, por conta do trabalho, né? Por conta dessa visão de que eu vou empreender, eu vou trabalhar com isso, estão deixando de lado a maternidade, né?
protelando, adiando cada vez mais. Você pode perceber que o número, né, de crianças tem cada vez diminuído mais, as mulheres sempre pensando muito no trabalho, eu preciso isso, eu preciso aquilo, e por conta dessa mentalidade estão adiando cada vez mais a maternidade. Qual é o seu conselho para essa visão? Por isso que eu quis trazer o programa, digamos assim, não direi programa, o devocional, né, no meu outro perfil lá do Instagram, para justamente fazer um resgate do verdadeiro poder feminino. Então, uma coisa não anula a outra. Eu não preciso para ser boa profissional, eu não preciso deixar de ser mãe. E para mim ser uma boa mãe, eu não preciso deixar de ser uma boa profissional. Como eu falei, é você realmente buscar esse balanceio. Eu não vou romantizar a maternidade, também não vou romantizar o empreendedorismo. Não é fácil, tem suas dificuldades, né? Como eu falei, mas não tem crescimento sem dor. Como eu falei, eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 20 anos. E se alguém me perguntasse, faria da mesma forma? Sim, eu faria da mesma forma. Os meus filhos, eles nunca me atrapalharam em absolutamente nada. Ao contrário, eu gostei demais de ser mãe muito jovem, porque hoje eu tenho, além de filhos, eu tenho amigos, eu tenho parceiros, né? O mais novo, por exemplo, que quis se enveredar pelos caminhos do empreendedorismo, nós conversamos bastante, trocamos ideia. Então é muito gostoso essa relação. Então, para quem está ali, de repente, protelando a maternidade, o meu conselho é não faça. Procure construir uma boa rede de apoio, porque você vai precisar. Eu tive essa rede de apoio quando eu fui mãe pela primeira vez, né? Eu tinha minha mãe, eu tinha as minhas irmãs que me ajudavam. E agora com a Ayla, eu estou mais estruturada financeiramente, então eu tenho condições de bancar uma babá ali para estar com ela. Eu também estou trabalhando em home office, então hoje, o nível que chegou às minhas empresas, eu me permito viver isso, né? Que o meu nível de gestão, eu não diria nem pelo tamanho, pelo porte da empresa, mas é pelo meu nível de conhecimento em gestão. Eu me permito hoje trabalhar em home office grande parte do tempo. Então, eu consigo dar muita atenção para minha filha. Então, o meu conselho é não adie. Uma mulher que ela não é mãe, ela não consegue viver o propósito dela na totalidade. Então, em algum momento, isso vai te fazer falta, em algum momento você vai se frustrar por ter deixado isso passar. E construa uma boa rede de apoio, é isso que você precisa. E interessante falar dessa rede de apoio, porque assim, já que você cita, né, que a sua base para resgatar essa essência feminina é o Evangelho, em Provérbios 31 a gente vê uma narrativa de uma mulher maravilha, né, gente? Uma mulher maravilha, que quando você lê Provérbios, você fala assim, meu Deus, como é que ela consegue tudo isso? E aí, quando você vai ver minuciosamente em Provérbios 31, você vê que ela tem essa rede de apoio. É uma super mulher que delega, né, e que tem essa rede de apoio. Então, a gente também tem que ter essa mentalidade de que eu não preciso fazer tudo sozinha, né? O fato de ter essa rede de apoio não te faz menos mulher, não te faz menos mãe, muito pelo contrário, na verdade te assegura a fazer tudo de uma melhor forma, de uma forma que realmente você consiga conseguir fazer bem todos os papéis. Eu trouxe esse assunto nas minhas redes sociais outro dia falando justamente isso. Eu sou humana, então assim, também tenho as fraquezas que todas vocês têm. E alguns meses atrás me bateu, sabe, aquele sentimento de culpa, porque a minha filha, ela é muito apegada com o pai. Nossa, ela é apaixonada pelo pai. Então, quando ela começou a ficar muito próxima do pai, eu comecei a achar assim, será que sou eu que não estou dando atenção suficiente? E aí aquele bichinho da culpa começou no meu ouvido. Então, eu compartilhei isso com as minhas seguidoras, né, que é algo que vai acontecer ao longo da sua jornada como mãe. Você vai se sentir culpada e tá tudo bem. Você nem sempre vai acertar. Você às vezes vai errar, mas o importante é que, meio em tudo isso, você sempre procura estar dando o seu melhor. Sim. Então, não se deixar abalar por esse sentimento de culpa. Então, você enquanto mãe, você quer dar o seu melhor para o seu filho. E se você passar isso para ele, tenha certeza, eles percebem isso. Né? Os meus filhos, eu fui muito mais ausente do que eu sou hoje com a Ayla, porque eu tive que viajar com eles muito novos. Então, eu tinha uma boa rede de apoio que podia ficar com eles enquanto eu trabalhava.
mas eu percebo que emocionalmente isso não causou nenhum dano, porque, como eu falei, né, eu procurei sempre estar muito presente, me dar muito para eles e conseguir conciliar isso, né? Então, assim, não se culpem, não esperem ter a vida perfeita, não esperem, às vezes, ficar rica, ficar milionária para poder ter filho, porque quando eu tiver tal idade, quando eu estiver trabalhando, quando eu tiver com tal carreira, é que eu vou ser mãe. Então, ser mãe, gente, é a melhor coisa do mundo. Que eu posso dizer, dos meus empreendimentos, o melhor foi ser mãe. Que incrível, que incrível. A gente sabe que ela compartilhou conosco essa experiência, né, de empreendedorismo e ouvir de uma mulher realizada profissionalmente de que o melhor empreendimento que ela teve foi a base familiar, né, a construção dessa família, realmente é algo motivador, inspirador, né? Foi um prazer te ter aqui, porque com toda certeza não só eu, mas todas que estão em casa assistindo e ouvindo esse depoimento, né, com toda certeza se inspiraram também, e eu tenho certeza que a percepção de que a base familiar é realmente um projeto de Deus, instituído por Deus, e é o nosso maior projeto, o nosso maior bem. A Bíblia bem fala, né? Me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Né? Então, realmente é inspirador ouvir isso de uma mulher que está realizada profissionalmente, né? E ouvir dela que o seu maior tesouro é a família. E pegando esse gancho que a Pamela trouxe, é muito importante também falar, é o que eu trago também no devocional, quando você exerce verdadeiramente o seu papel, você reconhece o seu valor. Então, hoje o que nós vemos também são mulheres que muitas vezes não sabem o próprio valor e se permitem, muitas vezes, viver relações abusivas. Então, uma coisa que, sim, eu ainda não falei aqui, mas eu gostaria de trazer e exaltar, é a relação que eu tenho com meu esposo. Como eu falei, né, ele me apoia muito em todos os meus projetos, ele me apoia muito no projeto que eu tenho, no digital, em que não tem nada a ver com os nossos negócios, mas que eu procuro trazer conteúdo, procuro ajudar outras mulheres. E é muito importante que você tenha um homem que saiba reconhecer o seu valor, que ele saiba a importância que você tem. Então, Deus nos criou perfeitas. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Ele não nos criou nem melhor nem pior que os homens, mas ele criou da mesma substância, para que justamente nós tivéssemos igual valor. Os papéis são diferentes, sim, mas o valor é o mesmo. Então, quero deixar isso também como mensagem hoje, né, para as mulheres procurarem se valorizar e se amarem mais. Interessante, gente. Isso numa fase em que muito tem se falado sobre agressões, é uma fase realmente que, com toda certeza, tem nos assustado, né? O índice cada vez mais crescente, agora mesmo com a pandemia, é um índice que cresceu muito, o de agressão feminina, né? E nisso, quando você pensa nesse cenário que a mulher e o homem foram feitos à imagem e semelhança de Deus e que, portanto, algo que é semelhança do Criador não deve ser pisoteado, não deve ser, né, tratado de uma forma ruim. Então, que isso sirva também, essa mensagem chegue até você, te encorajando de que você é feita à imagem e semelhança de Deus. E enxergar o seu valor é reconhecer isso, de que você merece sim ser bem tratada, bem cuidada, apoiada, né, em seus projetos. Porque com toda certeza, uma das coisas que a Grace colocou aqui em todo esse histórico, não adianta ser só uma grande mulher se eu não tiver ao meu lado um esposo que consiga lidar com o fato das minhas habilidades, de entender os meus dons, os meus talentos. Eu preciso ter ao lado uma pessoa que reconheça os meus dons e talentos e que me apoie. Porque se eu não tenho essa pessoa ao meu lado, dificilmente eu vou conseguir exponencializar todos os dons e talentos que me foram atribuídos por Deus, com toda certeza. Casamento é parceria. Casamento é uma sociedade que para mim é indissolúvel, né? Para mim é para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. E todo casamento ele tem que ser pautado na base do respeito. Não quer dizer que você vai concordar em tudo, não quer dizer que tudo que você pensa, o seu parceiro vai pensar igual a você e vice-versa. Mas quando você consegue construir uma relação de respeito, e como você já bem trouxe, né, você consegue estruturar, hoje para mim, a entidade mais importante que nós temos na sociedade chama-se família. Então hoje o que nós vemos aí no mundo é violência, tudo que tem acontecido, eu não digo nem só com mulheres, mas de forma geral, é porque as estruturas familiares elas estão muito abaladas. Então nós precisamos realmente fazer esse resgate, né, e entender que, como eu falei, né, uma coisa não anula a outra. Você pode sim ser boa esposa, ser boa mãe,
ser uma empresária, ser uma profissional de sucesso e conciliar tudo isso. Interessante, interessante. É isso, gente. Grace, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui nesse início de personalidades, né? É realmente o nosso primeiro programa. A partir de agora teremos outros convidados, mas foi uma honra recebê-la. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Eu que agradeço estar aqui, agradeço a audiência de vocês, agradeço o convite, né, de estar estreando o seu programa. Eu quero também aproveitar e te desejar muito sucesso. Eu tenho certeza que quem está te assistindo conhece a tua história, é uma história que eu admiro muito. Ela está falando aqui que eu sou uma super mulher, mas ela também é uma super mulher, também é uma pessoa muito visionária, mãe, é uma filha maravilhosa, é esposa agora, então assim... Eu desejo todo o sucesso do mundo para o programa e espero que voltar mais vezes. Com toda certeza, é uma convidada que vai ter volta, hein, gente? Com toda certeza, trazendo outros conteúdos. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela audiência, pela companhia e até próximo Personalidades.